Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Autores independentes. Gente, está aumentando de um jeito incrível. É uma curva ascendente, assim. O número de publicações independentes em todas as línguas do mundo. É impressionante. Impressionante. É um movimento absolutamente sem volta. E ao mesmo tempo está surgindo muito prestador de serviço para atender esse monte de autores que está aparecendo cada vez mais. Sim. Esse canal presta o serviço de explicar esse caminho, né? Explicar aí as dificuldades. Mas isso, assim, está rolando no mundo inteiro. Quer dizer, se um antes fenômeno mundial. Publicar, assim, por conta própria era uma raridade, até 10 anos atrás era, digamos, 1% dos livros que saíam, agora a gente nem sabe os números, porque é um negócio descontrolado, né? Você consegue fazer livro e vender sem adquirir ISBN, então não tem uma contagem exata de quantos títulos, por exemplo, no Brasil são independentes. A Amazon permite que você venda por ela sem ter ISBN. Então, a gente não sabe muito bem. Mas é um negócio, sim, de qualquer forma, extraordinário. Qualquer tipo de contagem, né? Já vi, nossa, pelo menos 10% dos livros que estão em oferta em todos os canais são de autores independentes. E mesmo de autores consagrados que estão arriscando também publicar por conta própria. Isso é bem interessante. Então, gente, se vocês pensam em publicar por conta própria, vocês estão em boa companhia. É uma tendência e, na verdade, parte muito do que você já falou aqui já não é nem mais tendência, já é realidade, né? Já está acontecendo. Né? O quê? Mesmo essa questão dos pequenininhos, né, dos independentes, que já tem um monte de gente pequenininha aí, né? É tipo assim, não é uma meia dúzia que está começando a acontecer, não, já tem um monte. É um monte. Mas a tendência é continuar e se a tendência é subir ainda. Então, tudo o que a gente está falando tem a tendência a se acentuar. Já existe, mas vai aumentar. Então, vai aumentar o número de autores independentes, famosos e não famosos, se autopublicando. Vão aumentar o número das editoras independentes, muito pequenas, fazendo ações incomuns para editoras, e as grandes estão aumentando também, né, enormes, gigantescas. Muito bem. Outra tendência, gente, e essa é assim, a gente já falou e vai falar de novo. Prestem atenção, se toquem. Audiolivros. Audiolivros são tendência também mundial. Tem várias pesquisas que acompanharam o que aconteceu com a pandemia. Com a pandemia, houve aumento de venda de e-books, mas houve também um aumento de consumo de audiolivros. E com o fim da pandemia, diminuiu um pouco o consumo de e-books. Então, gente que prefere o livro físico voltou a comprar o livro físico quando pode. Apesar disso, o consumo de e-books, de livros digitais, né, continua num patamar acima do que era antes da pandemia. Ou seja, por conta da pandemia, das livrarias estarem fechadas e muitas pessoas ficarem fechadas em casa, muita gente arriscou comprar o livro digital e aí passou a se tornar consumidora do livro digital também. Só que esse movimento aconteceu também com o audiolivro, e o mais interessante é que o audiolivro não caiu. Entendeu? Então, o livro digital recuou um pouco, então ele ainda é algo como 12% da movimentação no mercado editorial, fica por conta dos audiolivros, dos livros digitais, dos e-books, e um número, a gente não tem um número aqui para o Brasil, a gente tem um número dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, algo como 14% de livros, de audiolivros. Isso é uma tendência tão forte, tão grande. Veja, os audiolivros já superaram os livros. Nos Estados Unidos, eles ainda não superaram o consumo de livros digitais lá. Mas 14% já é mais do que brasileiros, por exemplo, consomem em livros digitais. Né?
os audiolivros já são mais lidos e consumidos que os e-books. Tem um público cada vez maior, né, de gente querendo ler audiobook. Eu acredito que por conta da nossa... Não, né? Consumir. Não dá para dizer que é ler, né? Verdade. Ouvir, né? Ouvir o livro, né? Porque, e também é um fenômeno que também caminha junto com os próprios podcasts que migraram para o YouTube, né? E viraram uma febre, assim, absurda. Isso. De bate-papos de 4 horas. Então, assim, as pessoas estão a fim de ficar ouvindo ou audiolivros ou pessoas conversando por horas. É verdade. 2, 3 horas. Cria o hábito de consumo do produto ouvido, digamos assim. Aí a pessoa diz, não, eu quero tal autor, eu quero ouvir essa história. E vai e compra. Tanto que a gente tem no Brasil a maior... também está havendo essas empresas gigantes, né? Então, a maior empresa que negocia produtos áudio, que é a Storytel, está no Brasil. Então, a Storytel está investindo pesado no Brasil, está veiculando clássicos, best-sellers, fantasia, tem todo tipo de coisa, tá acontecendo com audiolivro, bem forte. E só que não tem ainda a mesma quantidade de autores independentes que tem nos livros impressos e nos livros digitais. Então, essa é uma área que ainda está, assim, digamos, defasada em termos de ser aproveitada por autores independentes. Gente, recomendamos, se toquem. A tendência... aqui também, ó. Não, tem tudo. Os mega-sellers estão todos representados em áudio. Mas aí tem também os livros específicos, e você vê aquela história de que audiolivros eram principalmente livros de negócios e coisa e tal, acabou, não. Tem todo tipo de coisa. Inclusive, vocês estão vendo aí, fantasia, olha lá, Duna. Tem vários tipos de livros hot, livros todo tipo, gente, IA, tal. Se toquem. Tendência. Acho que vale a pena mesmo começar a pensar em como transformar o seu texto em audiobook. A gente não tem esses números, né, de quantos usuários a Storytel tem, né? Mas a gente acredita que pelo tanto que está sendo investido, se não está com muita gente agora, pelo menos no curto prazo ou médio prazo, realmente terá uma base de leitores gigantesca. Sim. Aqui. Sim, e o que a gente está vendo é que uma vez que as pessoas comecem a consumir livros em áudio, esse hábito parece, especialmente para brasileiros, né? Nós somos um povo muito oral, digamos assim, mais do que um povo que lê, nós somos um povo que escuta, um povo que gosta de histórias faladas. Eu acho que esse aí é sem volta mesmo. Eu acho que a curva está ascendente e vai continuar ascendendo.